Bom, queria agradecer a nossa audiência, em primeiro lugar, agradecer também aos nossos convidados, doutor Alexandre Barreto, doutor Rodrigo Belon, doutor Valdir Alves, que abriram aí um espaço na agenda bastante agitada deles para falar com a gente agradece bastante. Doutora Juliana Domingues ia participar, mas teve um contratempo agora pela manhã, ela pede desculpas, mas não poderá se conectar. E a ideia desse seminário, aqui a gente, no IBRAC, tínhamos já há algum tempo uma pesquisa de jurisprudência, uma iniciativa que começou com as gestões anteriores e que fizeram um trabalho incrível de levantamento e compilação de vários casos judiciais públicos envolvendo a aplicação do direito concorrencial pelos tribunais. O propósito dessa pesquisa era informativo e muito no espírito de contribuir para o debate público e também para o aperfeiçoamento do direito da concorrência no Brasil. Então, fica aqui também o nosso registro, nosso agradecimento às gestões anteriores e aos participantes do Comitê de Contencioso Econômico que fizeram todo esse trabalho. Nós recebemos isso já praticamente pronto e as nossas novidades em relação a essa pesquisa são duas, na verdade. Uma delas é a publicação dessa base de dados. Tá? A gente subiu para o site do IBRAC, agora vocês devem estar vendo aí na projeção, uma seção especial do site dentro de publicações com o Observatório da Jurisprudência. Essa seção, que também pode ser acessada aí com o QR Code do lado esquerdo, ela contempla um descritor metodológico dessa pesquisa, então todos os detalhes de como a pesquisa vem sendo feita já há alguns anos pelo IBRAC, e tem também o resultado atualizado, as bases de dados atualizadas estão disponíveis para download também nessa mesma página. Tá? Acho que isso é o primeiro informe, e o segundo é a nossa ideia de tentar perenizar essa iniciativa, de manter esse esforço de pesquisa e atualização ativo ao longo do ano e regularmente divulgar as atualizações suplementares, os casos novos, para manter essa base atualizada e os resultados também incrementais ao longo do tempo. Tá? Acho que esses são os dois informes que a gente tem. A ideia é poder manter esse fórum aí ativo e atualizado de discussão sobre os aspectos de aplicação do direito à concorrência pelos tribunais e essa base aí disponível para todo mundo que quiser estudar e fazer uso dela. Então já está disponível aí direto no site e aí nada mais apropriado do que convidar o CAD para tomar parte aí nesse bate-papo, né? Cujo propósito é contribuir para melhorar cada vez mais o direito concorrencial no Brasil. Eu costumo brincar que as autoridades são muitas vezes perguntadas ou muitas vezes se imputa às autoridades a responsabilidade pelo direito concorrencial. E eu acho que nós, na prática privada, somos tão responsáveis quanto. É um trabalho de construção conjunta que deve ser feito tanto por autoridades quanto pela prática privada. Então, fica aqui o nosso marco inicial, por assim dizer, de tentar perenizar essa iniciativa que o IBRAC já vinha desenvolvendo ao longo do tempo. E com essas palavras iniciais, eu gostaria de renovar os nossos agradecimentos aos nossos convidados e passar a palavra ao doutor Alexandre Barreto para a fala inicial dele. Bom dia, José Inácio. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. Especiais cumprimentos ao doutor Valdir Alves, meu grande amigo, representante do Ministério Público Federal junto ao CAD, doutor Rodrigo Belon, representando a Procad nesse evento, todos os membros do IBRAC que nos acompanham. Sempre uma honra poder participar do evento promovido pelo IBRAC e quero parabenizar o IBRAC pela realização de mais esse evento que vem na esteira, uma tradição do IBRAC, da promoção de debates acerca de assuntos relativos à defesa da concorrência, uma tradição que o IBRAC
traz consigo desde a sua fundação, e que ao longo das diversas presidências, das diversas questões, das diversas diretorias, sempre manteve um esforço para continuar na esteira desses debates. Parabéns, José Inácio, pela iniciativa do debate de um assunto tão interessante quanto esse, que rotineiramente vem à tona para debatermos, que passa de certa forma, né, pela participação, pela relação entre as questões debatidas no Poder Judiciário e as questões debatidas no âmbito administrativo. Normalmente, o mais comum é que debatamos as revisões judiciais das iniciativas judiciais. É o que geralmente é trazido para a mesa. E esse evento ele tem o condão de trazer mais um elemento pouco debatido e que deve ser objeto de atenção por todos nós, que é, por um lado, início dos 2 painéis. O primeiro painel vai ser conduzido pelo meu amigo Rodrigo Belon, pelo Luiz Fernando Coimbra e pela Beatriz Coppola, das ações independentes da atuação do CAD, né, as ações stand-alone. E depois, na sequência, o doutor Valdir Alves trazendo à tona e debatendo um assunto que também é de fulcral importância para a autoridade antitruste, um assunto que é muito debatido no Brasil e no mundo, que é a questão das ações penais e do processo legal. Rapidamente falando sobre os assuntos, né, se você me permitir, sei que a questão vai ser muito bem aprofundada e debatida pelos brilhantes painelistas que foram escolhidos para esse evento. Mas, assim, apenas pequenas pinceladas e até algumas provocações que acredito irão talvez provocar, talvez inspirar os debatedores ao longo dessa manhã. O que nós temos observado nos últimos 10 anos, aliás, completamos esse ano 10 anos da Lei 2.529, aproveitando para fazer uma pequena propaganda, semana que vem teremos um evento promovido em Brasília pelo CAD, em conjunto com o IBRAC, para celebrar os 10 anos da Lei 2.529. Mas, terminado o momento merchandising, o que temos observado nos últimos anos, à medida em que houve efetivamente um aumento da atuação do CAD no controle de condutas, automaticamente também houve um aumento do número das ações judiciais que surgiram a partir das investigações e dos julgados do CAD, ou seja, as follow-on actions, né? E como eu disse, que não se observa com muita frequência no Brasil e ainda menos estudado é o assunto que vai ser objeto do nosso debate hoje, que são as stand-alone actions, ou seja, são as ações que não dependem da prévia instauração ou investigação pelo CAD. E lembrando que, no âmbito do que fazemos no CAD, as ações de investigação elas podem se iniciar por 3 vias distintas. Pelo próprio CAD, ex officio, por óbvio, por provocação da empresa, eventualmente lesada pela prática concorrencial, ou ainda, e é o seu caso que vai ser objeto de debate, situações independentes do CAD, em que a pessoa física, ou mesmo empresas, ou o Ministério Público, entram no Poder Judiciário, independentemente do processo administrativo prévio. Acerca desse ponto, desse tipo de ação, é interessantíssimo observar, eu tenho certeza que o Belon vai abordar esse tema, que, apesar de serem ações independentes do CAD na sua origem, o CAD pode, sim, influenciar nessas ações, uma vez que a ação tem por objeto um direito difuso, que é o da livre concorrência, que está sob a alçada de responsabilidade do CAD. A depender da situação, o CAD pode intervir na ação como amicus curiae, por exemplo, contribuindo para as discussões no âmbito do Poder Judiciário. No que toca ao segundo painel, diz respeito a ações penais, é interessantíssimo observar que
casos de cartel, eles são especiais, posso dizer, especiais dentro do direito da concorrência, uma vez que se tratam de crimes, conforme definido na lei de crimes contra a ordem econômica. E dessa forma, evidentemente, vão envolver a esfera criminal, irão envolver o Ministério Público. E nesse ponto, um tema que eu sei que é muito caro para o Ministério Público Federal, o Ministério Público, de maneira geral, especialmente para o Dr. Valdir Alves, é a necessidade de uma inter-relação, um intercâmbio de informações, uma atuação coordenada na medida do possível, porém independente, entre o Ministério Público e a autoridade administrativa. E nesse ponto nós temos uma história de cooperação bastante profícua com o Ministério Público e, além disso, temos na esteira diversas iniciativas que eu tenho a certeza que irão contribuir para essa cooperação entre o Ministério Público e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um outro ponto que eu tenho certeza que o Dr. também irá abordar diz respeito à necessidade de acompanhamento sistemático das ações. Hoje não temos, no Brasil, seja no poder público, seja na esfera privada, até onde eu saiba, um banco de dados que contenha informações referentes a ações penais impetradas em casos de cartel. Algo que seria interessantíssimo para a política de defesa da concorrência. Esse é um tema que nós temos debatido com o Ministério Público na tentativa de construir um repositório que nos permita ter essa informação e, obviamente, a partir dessa informação, formular políticas ou corrigir as políticas em curso para que tenhamos êxito na sua implementação. Esse, presidente Bruno, seria um assunto interessante para ser debatido na parceria entre IBRAC e CAD na busca de construção de indicadores dessa natureza. Fica a provocação para que tenhamos discussões futuras acerca desse tema. Também é importantíssimo lembrar, deixar de lado, que os cartéis eles podem ser punidos penalmente, dependente da questão administrativa, e vice-versa. Podemos ter a condenação administrativa sem a condenação penal, dado o princípio de independência das instâncias. Né? Bem, meus caros, são pequenas pinceladas, como eu disse, apenas uma informação que acredito que seja de suma importância no que se refere às ações stand-alone. Temos em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 11275 de 2018, que versa sobre questões de reparação por danos concorrenciais que entraram com ação em juízo. Então, assim, um tema que está intimamente ligado à matéria sobre debate hoje. Esse projeto tem o acompanhamento, o patrocínio do CAD. A iniciativa em termos de política pública é que haja um incentivo a ações reparatórias por dano concorrencial. Eu, pessoalmente, acredito que se trata de uma fronteira amplíssima e ainda pouco explorada em nosso país. Eu acredito que temos um terreno bastante fértil para evolução e implementação de ações reparatórias por danos concorrenciais. Sabemos que há uma série de limitadores ao desenvolvimento desse instrumento no Brasil, passa por diversas questões culturais, e também questões de ordem legal operacional. E nesse último ponto, eu acredito piamente que o projeto de lei traz esclarecimentos e traz elementos que vão influir de maneira positiva em ações dessa natureza. Bom, como eu disse, José Inácio, são apenas pinceladas. Eu quero mais uma vez agradecer o IBRAC pela realização do evento, parabenizar o IBRAC pela realização do evento, agradecer os painelistas e desejar a todos um excelente evento. Tenho certeza que teremos riquíssimas discussões ao longo dessa manhã. Obrigado, José Inácio. Obrigado, doutor Alexandre. É uma honra recebê-lo aqui e
certamente, acho que depois da primeira onda que nós tivemos no direito concorrencial mais moderno de controle de estruturas, depois uma segunda onda muito focada em combate a cartéis, depois uma terceira mais focada em conduta unilateral. Aparentemente, a gente começa a ver agora uma quarta onda de atuação judicial que começa a ganhar um pouco mais de tração. Então, certamente, acho que esse evento e essas pesquisas só vão ganhar mais tração ainda com o passar do tempo, e contem aí no CAD com o IBRAC para ajudá-los e contribuir também com os esforços de pesquisa e aprofundamento. É um prazer a gente poder participar, e agradecendo novamente aí a sua disponibilidade, de ter aceitado o nosso convite, e tem aceitado vários dos nossos convites, então a gente fica muito, muito feliz e muito honrado. Já aproveitando para já instalar o primeiro painel sobre ações standalone, queria já convidar aí o Dr. Rodrigo Bellon, que também gentilmente aceitou o convite para participar do evento de hoje, e o Dr. Luiz Felipe Coimbra e a doutora Beatriz Coppola, que pelo IBRAC também gentilmente cederam o tempo deles para participar desse painel. Obrigado, Zé Inácio. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo. Agradecemos o convite, a participação das autoridades, né, que muito nos honra. Vou projetar rapidamente, a ideia é só um guia para a nossa conversa. Acho que para começar, se estiver visível para todos, faz sentido a gente, uma breve definição que o comitê adotou nessa pesquisa, para as ações standalone. Então, são ações que discutam matéria concorrencial e que não passaram pela análise ou não estão em discussão no CAD. Quer dizer, é uma ação que é totalmente independente da atuação do CAD, com uma discussão exclusiva no judiciário. Ou seja, alguém que se entende lesado ou na iminência de sofrer uma lesão relacionada a uma prática anticompetitiva, entra com uma ação no judiciário no lugar, ou ao invés de procurar o órgão antitruste para solucionar esse problema. Aqui vale um comentário, né? Isso não quer dizer que a ação transite o tempo todo sem que exista uma investigação no CAD, por vezes vem uma investigação depois, mas, de fato, quando essa ação se inicia, não existe nada, nenhuma sorte de procedimento no CAD. É muito interessante a fala de abertura, né, do nosso superintendente-geral, porque ele trouxe realmente, né, o que mais se conhece em termos de ações judiciais envolvendo matéria antitrust são as revisões, tentativas de anulação das decisões do CAD. Na nossa pesquisa, realmente, né, em termos quantitativos, foram aproximadamente 289 ações. E aí a gente fala muito das ARDCs, né, das ações de reparação de danos concorrenciais, que estão, acho que, intimamente ligadas aos cartéis, e pouco se fala sobre as ações standalone, né, como o superintendente Alexandre bem observou. Mas é interessante porque, em termos quantitativos, a pesquisa identificou 159 ARDCs e 138 ações standalone, então talvez elas tenham uma presença maior do que a gente imaginava, e daí a importância da gente falar sobre essas ações. Acho que, via de regra, elas estão relacionadas a condutas unilaterais, então é um pouco da penúltima onda mencionada pelo Zé Inácio, né, e a gente tem observado realmente uma movimentação da autoridade nos últimos anos para promover um enforcement mais agressivo, né, mais eficiente com relação às condutas unilaterais, mas a gente pode ver que isso também existe fora do CAD por iniciativa das partes, né? Então, acho que é um instrumento muito interessante de private enforcement das condutas unilaterais. Para vocês terem ideia, né,
Os casos mais frequentes, eles têm a ver com abuso de poder econômico, são discussões, muitas vezes são contratuais, e a gente também tem alguma coisa de provimento condenatório, mas elas não estão misturadas no recorte que o comitê fez com as reparações de dano provenientes de cartel. Acho que, já feito um pouco essa introdução e uma caracterização do que, em termos gerais, do que a gente vai tratar, eu passo a palavra para a Beatriz, explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais os resultados dessa pesquisa. Beatriz, não estamos te ouvindo, seu som não está saindo. Talvez você tenha, se tiver um fone ou... Vocês me ouvem? Agora Não? sim. Ok. Bom, obrigada, Coimbra. Bom dia a todos. A pesquisa, a gente tem, inclusive, um intervalo temporal bem amplo, né? Então, nós vemos que o judiciário lida com questões concorrenciais já há bastante tempo. Nós temos resultados até o momento de 95 até 2020. E essas ações, pelo que nós observamos, elas tendem, claro, a seguir ali o rito ordinário, e dentro desses provimentos que o Coimbra menciona, dentre as ações ali que buscam um provimento declaratório, a gente pensa, inclusive, assim, na declaração e reconhecimento judicial da conduta anticompetitiva, até da inexistência da relação entre as partes que estão em litígio, ou uma declaração de inexigibilidade de débito, por exemplo, que são coisas muito cotidianas num contencioso privado. E nos provimentos condenatórios, nós, claro, naturalmente pensamos ali em reparação de danos, que muitas vezes são danos materiais e, surpreendentemente, até mesmo danos morais. E como se opera isso? Então, dentre os provimentos condenatórios, nós temos várias ações condenatórias, né, várias ações cominatórias, então ações de obrigação de fazer e não fazer, o que é bastante intuitivo se nós pensarmos que a parte vai ao judiciário buscando a cessação de uma prática anticompetitiva ou a mudança de uma política comercial que ela entende que resulta em uma prática anticompetitiva. Perdão. E um exemplo disso, por exemplo, é THC2 que frequentou bastante ali as tribunas do CAD, mas também chegou no judiciário há muitos anos atrás e em diversos litígios privados entre ali operadores portuários e agentes que tinham que recolher a tarifa. Dentre os provimentos condenatórios e declaratórios, nós ainda temos uma associação. Muitas vezes a busca é pela declaração da conduta anticompetitiva associada à condenação da reparação. E como Coimbra já mencionou, o cenário, em diversos casos, é contratual. Então, várias discussões envolvem cláusula de exclusividade, cláusula de raio, unimilitância, e também cláusulas atreladas à performance. Então, por exemplo, revenda mínima de combustível, existe muito litígio envolvendo esse setor. E também ações que envolvem concorrentes diretamente. Então, por exemplo, existe um caso bastante interessante em que o juiz fez um esforço até para analisar mercado relevante, num caso envolvendo o mercado têxtil, e uma parte dizia que a outra praticava preços predatórios. O juiz precisou se aprofundar nisso e utilizar, inclusive, a Lei 2.529 para chegar à conclusão de que não existia a prática anticompetitiva e a parte não teria direito à reparação. Nesse caso, inclusive, a autora pediu ali danos morais, o que é bastante incomum no contexto empresarial. O que chama bastante atenção, acho que a conclusão, inclusive, de todos os colegas que participaram da pesquisa, quando nós fizemos uma análise qualitativa desses precedentes, é que, muitas vezes,
e acho que podemos falar a maioria das vezes, os parâmetros, eles utilizados são diferentes dos parâmetros que nós vemos no CAD, tanto para uma absolvição, ou né, para um provimento negativo, quanto para um provimento positivo, ou seja, uma condenação ou uma declaração daquilo que o autor pretende. E, por final, um tema que, assim, é interessante, uma ação, um tipo de ação interessante, é a ação declaratória, por exemplo, de inconstitucionalidade, que nós vimos em diversos casos envolvendo aplicativos de transporte. Então, diversos municípios que ali criaram as suas leis restringindo a operação do Uber, 99 Cabify, e chegam aos tribunais e acabam envolvendo uma discussão concorrencial e mobilizam diversos agentes, associações, inclusive o próprio CAD em diversas ocasiões. Obrigado, Bia. Eu acho que já a gente tendo conceituado, né, o tema e trazido exemplos, o que nós conversamos e entendemos que faria sentido discutir seriam alguns tópicos relacionados a esse tipo de ação, né, sem entrar talvez no desconforto da discussão de casos concretos, que eu acho que não é o objetivo, mas sim tentar entender, dentro desse panorama, né, em que já existem mais de 100 ações, quais seriam os incentivos ou os desincentivos para o ajuizamento dessas demandas, se haveria alguma confusão entre a tutela do concorrente e da livre concorrência, e aí, em decorrência disso, né, qual deveria ser ou qual e tem sido o papel do CAD nessas ações, apesar de elas serem ajuizadas independentemente de haver ou não uma investigação no órgão, e como que essas ações poderiam interferir na atuação do CAD. Né? Então, acho que vou passar a palavra ao Belon, para a gente começar a falar sobre o primeiro tópico, e antes disso, a gente fez uma discussão prévia, e a gente tem percebido, né, na nossa experiência profissional, que um dos incentivos para a judicialização de um tema concorrencial, né, porque procurar o judiciário e não o órgão, muitas vezes tem sido a dificuldade na obtenção de uma medida preventiva. Acaba sendo, em termos de celeridade, né, o jurisdicionado ele acaba tendo uma resposta que seja negativa ou positiva, para ele poder, enfim, recorrer, agravar, tomar alguma medida, que acaba sendo muito mais célere no Poder Judiciário. A partir do momento que você entrou com uma ação com pedido de tutela antecipado, o juiz está meio que obrigado a decidir com urgência. Então, muitas vezes a necessidade de um provimento rápido acaba tornando o ajuizamento da ação mais atrativo para a parte do que uma provocação ao órgão antitruste. A gente também observa, né, de um modo geral, que a possibilidade de acumular pedidos no judiciário e de ter um pedido que possa beneficiar a própria parte, né, e não necessariamente o coletivo, também é um incentivo a procurar o judiciário e não o órgão antitruste, né? Quer dizer, uma representação, eventualmente, em algum momento, a representada pode ter uma imposição de pena, enfim, mas que talvez não necessariamente se relacione ao prejuízo ou à dificuldade que algum concorrente está enfrentando no mercado. Né? Então, assim, em linhas gerais, a gente observa esses incentivos. É isso, Belon? Bom dia. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Ok, maravilha. Então, deixa eu fazer só como primeira fala protocolar. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Agradecer o convite na pessoa do presidente Bruno Drago. Cumprimentar aí os meus colegas de painel, o Luiz Fernando, a gente trocou uma ideia, né, na semana passada, fazendo um briefing. A Bia Coppola por ter apresentado o link. No momento que vocês já lançaram aqui, eu já capturei no QR Code, já mandei para a equipe aqui para a gente começar a estudar, né? Brigadão, José Inácio, foi muito legal a iniciativa. Cumprimentar o Dr. Valdir Alves, que vai participar do próximo painel. Sempre um prazer dividir mesa, ainda que virtual, com o nosso membro do Ministério Público aqui.
E, bom, eu acho que, começando assim a falar sobre os temas, só para fazer uma breve introdução aqui, fazer até um disclaimer nosso, eu acho que aqui a gente vai falar um pouco sobre a fricção de direito da concorrência com tutela de interesses de agentes econômicos, que envolvam, obviamente, o direito concorrencial, e que, por vezes, respaldam aqui, deveriam respaldar, ou por uma questão de estratégia, as partes escolheram o judiciário e não o CAD. Chamou a atenção, eu estava dando uma olhada na tabela do observatório que foi lançado agora, e fazendo um batimento com a equipe interna aqui, com relação a ações standalone, realmente nosso índice de entrada é mínimo, minúsculo. Que na tabela, na aba, tem 138 demandas, e catalogada aqui, que a gente realmente segue, a gente tem algo em torno de 5, 6, a gente está falando de 2, 3, 4%, é muito pouco. É uma questão de se pensar, talvez seja uma frente de atuação, talvez não seja uma frente de atuação, estudar porque em cada caso nós entramos, ou seja, tem o registro de não ter entrado, qual foi a decisão tomada no momento. Eu acho que aqui a gente, de fato, a gente tem uma nova ferramenta, nós temos uma ferramenta paralela de enforcement, e eu acho que colocar na discussão quais são os desafios e quais são as consequências dessa acumulação de enforcement e qual pode ser as dissonâncias, né, são realmente importantes. Porque aqui dentro a gente está muito mais focado, né, como administração vinculada, a seguir os procedimentos que a lei nos demanda. Então, se chegou uma representação, chegou uma demanda, passa-se a investigar. A gente está focado nisso, a gente não faz um acompanhamento proativo de ações, até porque realmente a gente não tem nem acesso à maioria delas. Não são todos os casos que o CAD é intimado para manifestação nos termos da 118 da nossa lei, né? Então, aqui, já fazendo meu disclaimer, dando spoiler para todo mundo, que não tem resposta, não tem posicionamento certo. Acho que tem a discussão, tem que ser provocativo, né, Luiz? Acho que esse é o enfoque. Provavelmente eu vou ficar na parede em algum momento aqui, mas, enfim, é do jogo, não tem muito mais para onde correr. Então, falando Coloca a gente na parede também, Belon. Maravilha. Falando sobre os incentivos de judicialização, eu acho que, de fato, eu até fiz também um levantamento aqui interno. Esse é um levantamento que eu acho que o pessoal não tinha feito antes aqui. Achei bem interessante os números que eu consegui. A gente fez um corte sobre medidas preventivas em inquérito administrativo e processo administrativo. E aqui o meu corte, já vou pedir o meu primeiro disclaimer, minhas desculpas, minhas escusas aqui, porque nós fizemos uma comparação sobre efetivamente pedidos de medida preventiva, tem um capítulo na petição solicitando a medida preventiva e justificando ela, e qual foi a decisão da Superintendência Geral. Olhando aqui em termos de inquérito administrativo, a gente tem uma concessão na ordem de 33%. Quando você vai para PA, esse índice sobe muito, mas ele sobe muito porque metade dele foi concedido em THC2 pelo tribunal em recurso voluntário. Então, até nos últimos posicionamentos da Superintendência Geral foi no sentido de deferimento de medida preventiva nesses casos, e o tribunal manteve a questão. E todas essas medidas preventivas, no final, estão suspensas pelo judiciário. Mas, se você excluir THC2 da conversa, mesmo assim, você teria um índice de mais ou menos 36% de concessão. Então, assim, comparando o que foi expressamente pedido com o que foi indeferido, nós temos mais ou menos de 1:3. Isso mostra que existe uma certa prudência na concessão, e aí é o caso da gente discutir, né, o que interessa ao agente econômico, né, que está tendo um dano, ou um potencial dano, ou efetivamente um dano, e ele tem que escolher entre fazer uma representação ao CAD e pedir uma medida preventiva, ou já entrar no judiciário, tentar uma tutela antecipada, inibitória ali. Eu acho que a questão é criterioso, seria interessante a gente revisar, né, essa prudência de atuação do CAD. O que eu acho que a gente tem aqui de riscos envolvidos do nosso lado, né? Quanto mais medida... E essa é uma história que eu até comentei com o Luiz no briefing, é uma história antiga. Um ex-superintendente geral uma vez me disse, numa conversa, ele falava que medida preventiva é um poder que você exerce pouco para dizer que realmente tem para justificá-lo, e para garantir que você vai efetivá-lo. Então você concede 2, 3 no ano, não mais que isso. Por quê? Porque a gente tem um risco de judicialização inerente à concessão de medida preventiva. E a percepção que a gente tem é quanto mais medidas preventivas você dá, e mais elas são desafiadas, e mais elas são suspensas no judiciário, existe uma perda de percepção positiva do enforcement público.
Então, talvez era algo que a gente tenha que levar, talvez não, é algo que a gente leva em consideração. Outro ponto que eu mapeio quando a gente pensa em dar um boost em questões de medida preventiva, ou seja, a gente ser mais suscetível à concessão, né, fazer uma flexibilização na interpretação dos conceitos lá do artigo 84 da lei, seria a questão de uma possível desarticulação institucional quando a gente pensa em mercados regulados, especialmente. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção, né? Você tem mercados que têm falhas inerentes a eles têm um agente regulador ou tem uma política pública envolvida e o CAD assume para si protagonismo e sai definindo. Talvez o nosso endereçamento interno aqui seja, se a gente vai buscar uma atuação mais intrusiva, talvez a questão seja buscar um fortalecimento dos próprios equipamentos de monitoramento de mercado interno aqui que a gente tem pós uma decisão, para eventualmente conseguir calibrar um momento de reverter essa decisão, caso ela não seja mais necessária. Isso é uma coisa que a gente vê muito raro. Eu identifiquei aqui apenas um caso de reversão de medida preventiva concedida. Ou seja, a gente não tem a prática de monitorar o mercado, você até tem, mas parece que falta os insights para a gente poder falar, não, nesse momento agora a gente não precisa mais intervir, vamos deixar a investigação correr, vamos deixar o mercado um pouco mais solto. O outro contrapé seria, bom, então vamos deixar as forças de mercado, vamos continuar não concedendo, vamos manter o padrão que nós temos hoje, né, de 30%, vamos tentar não conceder, vamos deixar que o mercado se controle por suas forças naturais ou pelo próprio embate judicial entre os agentes. Aí a gente tem uma outra questão que são os reflexos, isso a gente pode abordar nos outros temas também, que eu acho interessante, que são quais são os reflexos concorrenciais de eventuais decisões judiciais concedendo tutelas antecipadas e inibitórias, e essa questão de lógica, né, da coexistência desses enforcements público e privado coexistindo ao mesmo tempo ali. Como é que a gente poderia tratar disso de uma forma mais efetiva e mais tempestiva também? Então, acho que assim, tem uma miríade de questões para tratar, parece que o tema não, pelo menos do lado de cá do balcão, não parece tão simples de equacionamento, mas é algo que, de fato, a gente discute pouco. E por que discute pouco? Porque, como a gente é cego, de certa forma, para as ações privadas, né, as standalone, essa é uma coisa que não bate na nossa porta. A gente está muito mais priorizando as investigações que estão aqui dentro, que é natural, né? Então, eu acho que é uma questão, vale a pena aqui a gente trazer mesmo para o debate. E para ouvir vocês também, que eu acho que é super importante. Essas considerações são super interessantes, né? A gente conversou na nossa preparação. Será que a gente teria um dado, né, do percentual de deferimento ou não do universo? E aí você trouxe esses 33% ou 34% que mostrariam uma certa prudência, mas, por outro lado, também pode ser que tenha uma ousadia muito grande nos pedidos, né, Belon? Exato. Então é difícil fazer essa análise, mas eu acho que uma análise que a gente pode fazer a partir da sua fala, e que faz todo sentido, é que talvez as preocupações do CAD ao deferir ou indeferir uma medida preventiva, elas sejam muito maiores do que as preocupações de um juiz, porque ele vai olhar simplesmente para os elementos daquele caso concreto, né, com relação ao receio de dano irreparável, difícil reparação, a necessidade de urgência, e ele não precisa pensar em termos de enforcement, né, qual é o recado, qual é a mensagem que isso vai dar, né, acho que numa questão talvez até sistêmica, por assim dizer, ele vai olhar simplesmente para aqueles autos. Então, realmente é um tema que a gente precisa conversar, porque apesar do judiciário ser mais célere, eu acho que inegavelmente quem analisaria ou analisa esse pedido de uma tutela de urgência, em termos gerais, no CAD, tem muito mais condição técnica para entender, né, diversos aspectos do pedido do que um juiz, porque ele vai olhar só aquele requisito do caso concreto. Então, talvez realmente a gente tivesse melhor atendido se a gente pudesse discutir e repensar melhor o enforcement administrativo, mas como você falou, são desafios e são provocações.
Deixa eu só complementar, fazer um bate-bola com a sua fala, Luiz. Claro. Eu até mencionei aqui, a prudência talvez seja a palavra mesmo de ordem de momento. Vendo as medidas preventivas que foram concedidas aqui, a absoluta maioria é uma medida que manda parar, né? Você faz um stop daquela prática que é tida como anticompetitiva. Teve só um caso em que o CAD foi realmente intrusivo, e é um caso curioso, é um caso que não teve judicialização, porque no final virou um acordo, que é o caso do cartel de pós de combustível aqui do DF, que teve uma intervenção dentro da Cascol. Esse é um caso que realmente sai da curva, demonstrou uma intrusão na economia muito maior, mas ela foi devidamente setorizada, né? Nós não estamos falando ali, embora ela possa criar um precedente aí, mostrando o que a autoridade pode fazer, ela é muito setorizada dentro de um mercado relevante pequeno, né? E quase um ambiente controlado, né? E aí, acho que chega bem o comentário que você mencionou, de que o juiz está diante de uma demanda, de tantos outros assuntos que ele tem, está diante de uma demanda entre partes. Aqui nós temos uma questão de sinalização, né? Eu sempre bato isso em todas as falas públicas, né? A questão de tempestividade, a questão de sinalização que você dá para o mercado quando você se posiciona de um ponto ou de outro. Então, eu acho que vale a pena sempre rever e repensar quais são os nossos critérios de atuação aqui. E eu acho que, por isso que é muito importante ouvir o lado de vocês, porque essa eleição de estratégia, para nós, ela não está clara, ela não está na discussão aqui dentro. Mas te devolvo a bola, vamos lá. Exato. Ainda que a reflexão seja para a gente concluir que o caminho da prudência é o mais indicado mesmo para o órgão administrativo, com certeza. Bom, falando sobre incentivos e pensando do lado de cá, a gente vai receber contribuições, perguntas pelo chat também, mas a impressão maior é que realmente é a questão da celeridade e desse fato de que a análise do juiz ela é muito mais pontual, então as chances de obtenção de um provimento e a velocidade eles são maiores, a impressão geral no judiciário com relação ao CAD, e por isso talvez esse seja o grande estímulo para a procura. Por outro lado, já avançando num outro ponto, a gente também tem desincentivos, né? Quer dizer, por que talvez procurar o CAD e não ingressar com uma ação standalone? Acho que o ônus da instrução probatória é muito, muito grande, né? É muito difícil você fazer prova no judiciário. A jurisdição é inerte, né? O juiz não está lá para ajudar ninguém a provar o que alega, e o CAD, por outro lado, tem um interesse na investigação, né? Uma participação ativa e um corpo técnico altamente qualificado para tanto. Você não vai contar só com um parecer de algum especialista encomendado, não vai contar com que muitas vezes assusta do lado de cá, né? Quem é o perito que o juiz vai indicar, né? Quem vai ser o perito do juiz? Assusta dos dois lados, pode ficar tranquilo. Pois né? A gente já viu, sem nenhum demérito aos contabilistas, mas a gente já viu contador ser nomeado para fazer perícia econométrica, né? Mais de uma vez. E muitas vezes é por falta de opção, porque às vezes você tem que ajuizar no domicílio do réu e é alguma planta, fábrica, enfim, é uma comarca pequena, nem tem aquele profissional lá, né, que saiba fazer, enfim. Então, o ônus da instrução probatória, ele realmente é preocupante, porque é um ônus que a parte assume para si, e numa representação, e o CAD conhecendo e aceitando, o CAD vai tocar aquela investigação, né. E daí decorre também um risco de sucumbência. E aí, já te devolvendo a palavra, que é um ponto que você trouxe na nossa discussão, também da duração. A gente, infelizmente, gostaria que os processos no CAD fossem ainda mais céleres, mas em comparação com o judiciário, o tempo de trâmite, né, de um processo administrativo é infinitamente menor. Se a gente pensar em uma ação judicial com duplo grau de jurisdição e, eventualmente, ainda tribunais superiores, né, realmente a morosidade é muito complicada. Então, partindo desse ponto que você trouxe para a discussão, também te devolvo a palavra com essas provocações sobre os desincentivos e sobre motivos pelos quais faria muito mais sentido que o órgão antitruste fosse provocado e não que a parte que se sente lesada procurasse diretamente o judiciário.
Acho que aqui a gente tem pontos para concordar, outros para eu pedir desculpa ou fazer algum disclaimer, porque não tem muito para onde correr, mas a questão de desincentivo, a questão de ônus de prova, eu acho que eu concordo totalmente contigo, embora aqui o 373, parágrafo 1º do CPC, já tem a questão de alteração de ônus de prova, né? O juiz possa modular isso. Realmente eu concordo que é muito complicado, provavelmente é muito complicado conseguir um provimento judicial neste sentido. E quando você compara os poderes da administração, né, que estão lá no artigo 13, no inciso 6 da lei, junto com esses ônus, a conversa realmente muda, porque primeiro que aqui a administração não é inerte, e segundo que o enfoque de análise vai ser do mercado, né, não vai ser da situação entre os agentes apenas, vai fazer um enfoque mais amplo, tanto na questão colusiva quanto na questão de conduta unilateral. E talvez seja uma prova quase impossível para o agente econômico que está sofrendo um dano correr. Aí o outro ponto, como você disse, o risco de sucumbência eu nem vou entrar, porque isso é uma questão inerente privada, né, da própria estratégia judicial. Eu ainda levantaria aqui, antes da questão de duração do processo, uma que me veio à cabeça, a questão de assimetria informacional, né, que é gerada pela própria limitação do escopo de prova pelo Poder Judiciário, aí também tem a questão envolvendo a expertise que o CAD tem para fazer a análise, enfim, todo um processo administrativo público construído para fazer e endereçar uma análise antitrust, uma análise técnica depois, né, validada por um tribunal com membros independentes, com mandato, enfim, uma sessão pública, participação do Ministério Público. Isso tem todo um processo judicial aqui atípico, mas tem, né? Eu acho que ainda riscos que você teria potenciais reflexos de uma decisão judicial no processo administrativo, então também tem que levar muito em consideração isso, ações civis públicas, ações penais que discutem a existência de um crime contra a ordem econômica, lesão à concorrência, que depois, por negativa de fato, existência do fato, de autoria, poderiam ou não, provavelmente, poderiam não, certamente, né, vinculariam à atividade administrativa, você tem um risco nisso. E a questão da tempestividade de tutela aqui. De fato, não há muito o que dizer, né? Assim, eu estava até levantando no anuário do CAD, no último agora de 2021, o tempo médio de duração de processo administrativo concluído tem entre 3 anos e meio e 4 anos. Né? A gente pode dizer que, do ponto de vista, considerando todas as janelas que você tem de procedimento, não é um processo tão longo, mas é óbvio que aqui eu está sendo computado condutas colusivas, que o CAD já tem mais, não é questão de expertise, mas mais fluidez para traçar, né? Os estándares probatórios são mais claros, está todo mundo mais acostumado com isso. Conduta unilateral já demanda uma análise de mercado, geralmente uma análise econométrica e de eficiências mais detalhada. E tem que levar em consideração que depois tudo isso pode ser revisto pelo judiciário, pela parte que foi condenada, então nós estamos falando de mais 15 anos aí de litígio ao mínimo. Para a parte que realmente precisa de uma tutela para amanhã, ou precisa resolver a situação dela, essa é uma situação, é um dado ruim. De toda forma, algo que a gente já falou em outros eventos, eu sempre acredito aqui, e aí é algo que até para devolver a bola para vocês, para também ter essa sensibilidade, eu sempre acredito que o simples fato da gente instaurar uma investigação e começar a fazer essa investigação e aprofundar, eventualmente, entrar com uma tratativa de acordo, já seja por si só impactante do ponto de vista das relações privadas. Então, talvez, né, a gente sempre revisitando a questão da nossa prudência na concessão de medida preventiva e depois reversão de medidas preventivas, ou seja, saber modular esse instrumento que é altamente intrusivo no mercado, mas com as deveras garantias de que a gente vai poder sempre estar aberto para eventualmente remodulá-lo, recalibrá-lo ou revertê-lo, para também não ser uma intrusão a todo momento, né, que seja, entre aspas, politizada, o que pode ser prejudicial para o enforcement público. Eu acho que aqui a gente consegue equacionar estratégias. Eu acho que é uma questão realmente de conversa. Acho que este tipo de conversa a gente precisa ter mais, né? Tem que ser uma trazida do ponto de vista institucional. Com certeza. Temos que aproveitar o IBRAC, né, para promover esse tipo de debate, como sempre tem acontecido, porque é rico para todos nós. Em razão do tempo, a gente tem aqui mais 3 tópicos de discussão. Eu vou passar a palavra para a Bia para falar um pouquinho sobre o tópico 3,
porque a gente percebe que muitas vezes nessas ações standalone acaba tendo uma confusão entre o que é a tutela do concorrente e da livre concorrência. Algumas delas realmente discutem matéria concorrencial, outras não. E aí a gente passa por esse tópico, a gente ainda teria 5 minutos, mas a gente vai ter mais 15, né? O Zé Inácio sinalizou que a gente pode ir até as 10h40, a gente vai poder discutir, acho que com mais... o tópico 3 ele é mais casuístico, talvez a gente tenha um debate mais rico no tópico 4 e 5. Então, eu vou passar a palavra para a Bia para fazer algumas considerações sobre o 3 e a gente segue para os seguintes. Por favor, Bia. Sim, eu acho que é muito intuitivo a gente imaginar que um juiz cível que julga as ações standalone, ele tenda a recorrer a matérias de direito privado, Belon. Então, muitas vezes, o debate concorrencial é apresentado pela parte, até às vezes de uma forma peculiar, porque a gente pensa também que são processos em todo o Brasil, nós analisamos diversos tribunais, e nem sempre a representação é por alguém especializado em concorrência. Mas o juiz tem uma tendência a abordar, além da questão probatória, que muitas vezes não é demonstrada, devidamente demonstrada, por conta da dificuldade de produzir a prova para aquele que ajuiza a ação, mas também as questões que associam a tutela da concorrência à questão de concorrência desleal, que é eminentemente privada, né? Assim, toda a regulação que vem da legislação específica é diferente da tutela da concorrência no mercado. O juiz muitas vezes sai por aí e até usa a expressão concorrência desleal quando está debatendo uma questão concorrencial sob a lei 2.529, e claro, se existe um contrato e um litígio mais próximo de questão contratual, o juiz muitas vezes tende a julgar utilizando ali princípios contratuais e toda a lógica de, por exemplo, pacta sunt servanda, boa-fé, e aquilo que talvez seja mais tradicional e intuitivo para eles. Então, especialmente nessas ações condenatórias, além da questão probatória, nós temos essas questões envolvendo uma associação do caso ao direito privado, ao invés de análise do mercado e da conduta anticompetitiva, mesmo se tratando de uma conduta unilateral. Isso parece ser, não uma dificuldade, mas uma tendência do judiciário, né? Muito, talvez, por conta da falta de naturalidade para lidar com o direito concorrencial que a gente ainda observa. Claro que existem juízes que pesquisam doutrina e diversos votos vêm ali com vários concorrencialistas famosos e a demonstração do esforço do judiciário em entender e julgar melhor a matéria e a questão. Mas a grande maioria, ainda que lide com a questão concorrencial e possa analisar mercado ou a conduta sob a 2.529, ainda traz ali um gostinho de direito privado stricto sensu, né, direito dos contratos e concorrência desleal. Aproveitando esse ponto, Bia, e já provocando um pouco o Belon, em que medida faz sentido uma intervenção do CAD nessas ações, né, como amicus curiae, para que realmente não se desvie do foco, se existe de fato ali uma questão concorrencial, para que isso não descambe para a lide privada, ou quer dizer, isso não faz sentido algum. Se o CAD realmente identificar uma questão concorrencial, vai mandar isso para triagem, vai abrir um PP, vai abrir alguma coisa, e aí aquela ação realmente é uma questão da parte que ajuizou exclusivamente. Belon. Beleza, aqui é a parte em que realmente é mais delicada a fala, né, o posicionamento. Realmente a gente nota, existe muita discussão, os pontos que a gente que tem a tangência, né, que a gente consegue ver a intersecção, aqui tem muita discussão privada em assuntos como THC2, né, que mobiliza todo mundo, cláusula de raio, questão contratual referente à discriminação, oriunda de verticalização, a gente identifica isso, por vezes nós somos intimados para manifestação lá do 118. E aí, assim,
para nós não temos nenhuma dúvida que o 118 ele nos dá uma faculdade, não é um poder-dever. Mas, em via de regra, para um procedimento que a gente tem interno, né, esse é um procedimento que é bem padronizado, via de regra a Procuradoria não toma por protagonismo a assunção da decisão de entrada ou não, ele faz o questionamento à superintendência e à presidência, geralmente é a superintendência, verifica se existe uma investigação sobre a questão, verifica se existe interesse da gente fazer essa entrada, né, de entrar na ação. Em geral, nós entramos com amicus curiae, para não ter nenhuma vinculação de coisa julgada, e, eventualmente, a gente faz uma sugestão ou uma discussão interna no respeito de abrir uma investigação ou não. E aí, quando isso acontece, geralmente a gente entra na ação para noticiar que a gente instaurou essa investigação, ou que ela já estava pendente aqui, mas para posicionar o juízo de que há uma análise sendo feita pela autarquia e que, enfim, uma eventual decisão, geralmente a decisão não vai acontecer no tempo da ação judicial em primeira instância, mas que a gente vai poder trazer. Os únicos casos que eu identifiquei aqui, que a gente fez uma entrada como parte mesmo, como assistente, né? Ou seja, uma atuação mais proativa, mais intrusiva, são os casos que a gente identificou a possibilidade de um desequilíbrio ou de uma dissonância no mercado, né? E aí aqui eu acho que o grande caso é o caso dos aplicativos de transporte mesmo, como a Bia lembrou, a gente teve atuação protagonista ali, tentando evitar um desequilíbrio ali na concorrência do mercado, mas provavelmente, né, quando você tinha os interesses ali colocados em pauta, você tinha interesses de grupos organizados, interesses privados, e a gente queria mostrar que o outcome poderia ser prejudicial à concorrência de um modo geral. A gente atua de forma muito mais zelosa, voltando ali como amigos, né? A gente teve uma atuação em mercado, na questão do tabelamento de frete, né, dos caminhoneiros em transporte, em relação no STF, mais de apresentar os estudos que tinham sido feitos, um posicionamento bem en passant, acho que foi importante para sinalizar o que o CAD entendia, entendendo que a questão pode transcender só um ambiente concorrencial para outra política pública, e aí deixando tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Judiciário e o Poder Executivo em aberto para essa definição. E o que a gente vê hoje muito, mas isso a gente está realmente só monitorando, são as questões de gás e refino. A gente está vendo no processo de abertura dos mercados há um foco de ampla judicialização entre os agentes dos diferentes elos de cadeia. Isso é algo que a gente está acompanhando, mas mais preocupado no processo de abertura, no processo de política pública hoje declarado, e em garantir que isso se perfaça, no final, um resultado mais competitivo, né? Então, mas aqui acho que a questão que a gente tem que colocar sempre que aparece o debate, né, já que a gente tem a gente entende por ter a faculdade, quais são as consequências mesmo, né? O que vai acontecer, quais serão as consequências de uma decisão judicial perante uma investigação administrativa, como que a gente se posiciona. E o mais importante, né, o nosso posicionamento também ele vai influenciar como uma sinalização para futuras estratégias de agentes de mercado, né? Procura o judiciário, não procura o CAD, em que momento procurar cada um, o que fazer quando já tem uma decisão de uma dessas esferas, né? Acho que esse é o ponto, que vai para o último, né, Luiz, que é o mais desafiador, eu diria. Eu vou por causa do horário, porque ainda teria, acho que, pontos interessantes para discutir nesse item 4. Claro. Mas pelo avançado aqui da hora, sim, vamos para o último. Eu acho que você brincou que a gente vai te colocar na parede. Não é a intenção, mas com relação a esse ponto, né? De repente a ação standalone começou, o CAD apareceu depois, até porque foi provocado e porque instaurou um procedimento, um processo administrativo, enfim, ou não necessariamente, mas assim, o fato de ter uma decisão judicial, eu acho que a gente já sabe o que você vai responder, mas o teu brilhantismo na argumentação é sempre bem-vindo, né? Em que medida que a parte procurar o judiciário pode acabar engessando a atuação do CAD posteriormente? Aqui eu vou fazer a defesa clássica mesmo, de independência de instância, muito mais, não posso falar muito mais, senão vai ser só opinião, e aí é melhor não dar. Mas a gente tem um caso bem engraçado, engraçado, curioso, eu fui buscar isso aqui na
no nosso banco de defesas aqui, a gente tem um caso, o caso de cartel de postos de gasolina de Caxias do Sul, em que teve uma ação penal, em que o prévia foi uma standalone, né, e por crime contra a ordem econômica, e uma das partes foi absolvida por falta de provas. E depois teve o processo administrativo no CAD, a parte foi condenada administrativamente, e ela conseguiu uma decisão em segunda instância já contra o CAD, no TRF4, anulando o processo do CAD. Aí nós estamos agora com recurso especial, em que a gente está levantando essa questão. Num primeiro momento, ela parece ser bem clara, óbvia, e é a estratégia que a gente tem que levar, mas eu acho que aqui a gente precisa realmente discutir o que fazer com essa pluralidade de enforcement, né? Porque a gente tem no nosso plano estratégico, e é um desafio do órgão, você fazer a difusão da cultura da concorrência, e a própria doutora Juliana, hoje, ela já tem, em todas as entrevistas que deu, ela acha que é um flanco de atuação muito importante a gente fazer frente ao judiciário, né, frente aos ministérios públicos, a gente espraiar a cultura de concorrência e levar para eles um maior conhecimento, nivelar essa informação. E o que a gente faz depois com isso? Né, o que a gente faz com as decisões que eventualmente decidam? Se o judiciário define que aquele fato não existiu, ou que aquele fato não há autoria, de fato, pela lei de processo administrativo, a gente está vinculado, não haveria muito mais o que se falar. Mas agora, fazendo um disclaimer para Rodrigo Bellon, tá? E assim, colocando o assunto como provocativo, considerando que você pode ter uma assimetria informacional dentro daquela ação standalone, o que a gente faz se a gente tiver outras provas, né? Se a gente tiver mais informação para fazer a investigação? Podemos ir além? Talvez possamos, mas a questão sempre haverá já uma matéria para ser questionada judicialmente depois do processo do CAD, que o Poder Judiciário se posicionou primeiro e ele disse que eu não tinha nada a ver com isso. E agora eu quero anular a decisão do CAD. Então, assim, falando em poucas linhas, porque nosso tempo realmente apertou, eu acho que aqui a gente tem um flanco que a gente ainda não trabalhou bem, talvez porque a gente não tenha tido casos suficientes para tanto. Ou talvez porque a nossa defesa, enfim, a questão não está sendo discutida ainda no Poder Judiciário, a gente não tem esse problema de forma tão pujante. Mas esse é um ponto que eu acho que endereça mais a estratégia de vocês. Qual flanco seguir, judicial ou administrativo, considerando que uma decisão pode influenciar altamente ou pode vincular a outra. É um ponto a ser considerado mesmo. É interessante a provocação que você trouxe, né? Será que a gente precisaria de uma ação rescisória? Porque e faria sentido que a gente tivesse uma outra decisão, porque a gente teria novos elementos de prova, né? Então, realmente... Eu sempre posso utilizar aquela decisão do ministro Fux, né? Para a gente poder interpretar nesse caso para falar, eu tenho expertise e eu tenho mais dado. A gente tinha combinado de não falar da decisão do Fux. Não, mas tá bom, já parei. Mas ele é sempre um bom coringa, vamos combinar. Ela é. Mas como essa decisão do Fux abriria a necessidade de um painel só para discutir esse tema... Mais um, né? Mais um, Luiz. Eu acho que a gente acaba aqui, o Zé Inácio está me chamando a atenção do tempo, acho que a gente vai encerrar por aqui, a gente não teve perguntas no chat, a gente queria, de novo, né, eu queria, em nome do comitê, agradecer a tua participação, e a tua disponibilidade, e registrar que, assim, não é só hoje, né, você sempre se mostra super aberto para esse diálogo, para trazer a visão da autoridade, e a gente fica muito, muito contente com isso, pela tua disponibilidade e pela clareza com que você expõe as ideias, enfim, super construtivo sempre, é um debate muito rico. Obrigado, viu, Bellon? E obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, é sempre um prazer falar com vocês. Obrigado. Obrigado, Luiz, Beatriz, e renova aí os agradecimentos ao Bellon por ter se juntado a esse debate. E talvez, acho que a grande conclusão que a gente tem aqui é que essa é a primeira pecinha do quebra-cabeça, né? Teremos vários desses seminários e várias dessas discussões ao longo do tempo. Acho que é uma discussão que vai se enriquecer bastante ao longo do tempo, e a gente teremos muitas oportunidades e muito assunto para debater ainda.